Nós vamos ouvir agora o Procurador do Trabalho e Vice-Coordenador Nacional de Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes da Relação do Trabalho, a CONAFRET, do Ministério Público do Trabalho, Renan Bernardi Calil. Renan, você está com a palavra. Aqui, pode falar, Deus. Obrigado, deputado. Bom, boa tarde a todas e todos. Agradeço, em nome do Procurador-Geral do Trabalho, deputado, o Dr. José de Lima Ramos Pereira, o convite para participar dessa audiência pública e poder trazer o olhar do Ministério Público do Trabalho para um tema tão importante, em face do qual nós temos dedicado tanto atenção nos últimos anos. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui na minha fala é apontar a centralidade do direito do trabalho quando a gente fala da regulação do trabalho via plataforma digital. A gente ficava muito falando do que é moderno, do que é antigo. Eu gosto de lembrar, deputado, que o direito do trabalho ele é uma evolução da regulação do trabalho, né? A gente, até o final do século XIX, a gente tinha o direito penal e o direito civil, que basicamente regulavam as relações do trabalho. O direito do trabalho ele é fruto do reconhecimento de uma desigualdade econômica que existe entre as partes do contrato de trabalho e, a partir desse reconhecimento, tentar corrigir essa assimetria que existe e garantir uma proteção jurídica aos trabalhadores. Não se vê, de forma expressiva, uma alteração da forma pela qual acontece a exploração dessa mão de obra atualmente. Então, dentro da visão do Ministério Público do Trabalho, não nos parece adequado afastar o rol e o papel que o direito do trabalho tem nessas relações. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, as empresas que são proprietárias de plataformas digital, elas não são empresas de tecnologia. Ninguém procura uma empresa que realiza transporte de pessoas ou entrega de mercadorias buscando uma solução tecnológica. Elas procuram que você procura essas plataformas para se deslocar de um ponto A até um ponto B, ou então para receber uma determinada mercadoria na sua casa, ou enfim, mandar para alguém. Ninguém procura essas empresas querendo uma solução tecnológica. E não sou eu que estou dizendo isso. As próprias empresas, deputado, quando elas vão fazer o registro no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é o que protege a marca delas, uma parte expressiva dessas empresas que atuam no Brasil hoje, elas registram as suas marcas como elas se fossem empresas de transporte ou de entrega. Então, é importante olhar para o que essas empresas de fato fazem e ir além da narrativa que elas constroem perante a opinião pública para a gente ver, de fato, como regular melhor esse tipo de trabalho. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção nessa minha fala inicial é a gente tem que olhar para a dinâmica de trabalho para entender se tem ou se não tem relação de emprego, para ver se tem ou não tem autonomia. Me parece que olhar para o simples fato do trabalhador poder escolher o seu horário de trabalho é muito pouco para a gente falar que não existe uma relação de emprego, né? Então, uma parte da atividade que anteriormente era atribuída para gerentes, encarregados, trabalhadores de recursos humanos, toda uma parte das empresas que era encarregada da administração dos trabalhadores, hoje em dia ela foi transferida, ela foi automatizada nessas empresas, em grande parte pelos algoritmos. Então, distribuição de trabalho, fixação do valor do trabalho, aplicação de punições, indicação do tempo pelo qual o trabalhador tem que desempenhar determinada atividade, o trabalhador sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer, o acompanhamento disso, o sistema de avaliações, que é central para os trabalhadores receberem trabalho, aplicarem, continuarem na plataforma e não serem excluídos, tudo isso é automatizado pelas empresas. O fato de não existir um ser humano do lado do trabalhador dizendo o que ele deve ou o que não deve fazer, não afasta a caracterização da subordinação jurídica. E, de novo, não sou eu que estou falando isso, é o parágrafo único do artigo 6º da CLT, que, numa reforma de 2011, ou seja, há 11 anos atrás, equiparou os meios informatizados e telemáticos aos meios diretos e pessoais para efeitos de subordinação jurídica. Então,
para a gente passar a assegurar direitos mínimos para esses trabalhadores, a gente tem instrumental mínimo previsto na CLT. Muito embora as pessoas fiquem falando que ela é de 43, como se ela não tivesse passado por nenhuma alteração, a CLT passou sim por uma série de modernizações ao longo dos anos, algumas delas benéficas aos trabalhadores, como esse dispositivo do parágrafo único do artigo 6º, que foi recentemente alterado. Então, enfim, já estou vendo aqui que meu tempo está chegando no final e vai ser um prazer participar do debate posteriormente com vocês. Eu queria ressaltar nessa minha primeira fala esses elementos para que a gente possa olhar para o que de fato acontece na dinâmica real da relação de trabalho que existe entre motoristas, entregadores e as empresas proprietárias de plataforma digital, para a gente ver como a gente vai regular isso de forma adequada. Do nosso ponto de vista, não seria um problema ser um trabalho autônomo, desde que os trabalhadores, de fato, tivessem autonomia, tivessem a capacidade de gerir e criar o seu próprio negócio, que não é o que a gente vê no dia a dia, enfim, olhando com um olhar um pouco mais detido pela qual essas relações de trabalho se desenvolvem na prática. Então, o Ministério Público do Trabalho está atento em relação a isso. Nós temos ajuizado algumas ações civis públicas a partir de inquéritos que concluíram pela existência de vínculo de emprego. Obviamente que, enfim, esse posicionamento só vai acontecer e o ajuizamento dessas ações enfim, ele vai ser produto, né, de uma investigação, não é em face de todas as empresas que isso vai acontecer, mas do que a gente tem visto na prática, é um pouco essa visão que nós gostaríamos de trazer para contribuir para o debate. Muito obrigado, deputado, e nós ficamos à disposição para continuar essa conversa. Bom, agradecer a participação de Renan Calil.